começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, todas as semanas entrevistamos grandes especialistas da área de saúde. Falamos como viver mais, com melhor qualidade de vida. E vocês estão acostumados, né? Que vocês podem saber com esses grandes especialistas o que existe de melhor nos tratamentos no dia de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. E vocês podem participar conosco, sugerindo assuntos, pautas, através do nosso site www.programavivamais.com.br. E também nós temos no Facebook a página do Programa Viva Mais. Está sempre lá atualizado com assuntos. E participe sempre conosco. Já queremos agradecer os e-mails que a gente recebe, com as perguntas, com as ideias. Nós estamos procurando trazer todas aquelas dúvidas que vocês nos mandam. Nós estamos convidando os médicos. Nem sempre a gente consegue na rapidez que as perguntas vêm, mas vocês podem ter certeza que nós vamos trazer todos os médicos que vocês pedem. E vocês já sabem, né? Mandem perguntas sobre o programa de hoje e a gente traz de novo. Hoje está conosco o Dr. Tiago, que é médico gineco-obstetra e vereador, perito e médico legal. Falei tudo certinho? Seja bem-vindo. Hoje é a sua primeira vez, que o senhor vinha muitas vezes ainda conosco, viu, Tiago? Muito obrigado pelo convite, Ana, Miguel, e estamos aí à disposição para conversar sobre esses temas vinculados à saúde, principalmente à saúde pública. Que é super importante, Só né? faltou um título aí, tá? O Tiago é colega de academia e faixa preta de karatê. Nos encontramos num... Os dois, deixa eu fazer a propaganda dos dois agora, porque um amigo e outro irmão. Os dois são faixa preta em karatê. Nós estamos muito bem Hoje em dia entendidos. mais light, né, Tiago? É verdade. Foi a época que a gente fazia uma coisa mais pesada. É o que eu digo, eu sou faixa preta light, é o que eu disse pro pessoal lá. Nada de vir me dar a tapa, soco, que as mãozinhas precisam estar aptas para fazer outra coisa, né? Que é trabalhar. Mas a gente se encontrou de novo, foi agora 2 fins de semana atrás, né? Isso. Num evento que teve na ACM que reuniu os colegas da mesma área, do mesmo estilo de academia, até tinha pessoas de outro estilo e tal. E é engraçado, Ana, porque assim, a gente não se enxerga como a gente é, na verdade, né? A gente tem uma noção do que aconteceu com a gente quando a gente começa a ver os colegas. Por exemplo, tem gente ali que eu não via, Tiago, há mais de 20 anos. Eu comecei a treinar karatê quando eu tinha 14, o Hélio, que foi um ano antes ainda, começou a treinar um pouco depois, mas o Hélio começou com 13. E, Ana, eu fui ver, claro que a gente se viu aí quando nós dois tínhamos 20 e poucos anos de idade, mas nós dois estamos com mais de 50. Então, tu começa a olhar, tu diz assim, pô, mas será que aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com os outros, né? Que a gente olha e sempre acha que a gente não envelheceu tanto quanto o outro, né? Mas é só bater os olhos nas fotos. Então tem foto assim, o pessoal tem arquivo lá de fotos de quando a gente tinha academia junto, de quando a gente era mais novo participar de campeonato. É uma crueldade o que a idade faz com a gente, né? Podia não acontecer, né? Mas a gente ganha sabedoria, né, Tiago? A gente envelhece, mas a gente ganha sabedoria. Eu acho uma boa troca. Na verdade, o karatê faz muito parte de todas as nossas atividades. Eu acho que eu também tive a oportunidade de começar aos 12 anos o karatê, por 20 anos fiz karatê, e sem dúvida nenhuma é um legado que acaba ficando para todas as nossas atividades profissionais, a questão da humildade, a questão da disciplina, a questão da persistência, né? São atributos da honestidade, são atributos que a gente acaba tendo lá na nossa formação e depois acaba tendo repercussão. É uma escola de vida, na verdade, né? Muita gente acha assim, o cara está indo para lá porque quer bater. Não, justamente ao contrário. O cara que quer armar confusão, esse não dura, esse não fica. O que permanece ali é justamente aquele que, como tu falou, é o cara que é dedicado, persistente, aprende a ter humildade, porque sempre tem alguém que sabe mais e que está acima de ti. Aprende que se a gente for persistente, o que a gente não consegue fazer hoje, acaba conseguindo fazer depois. Então, como o Tiago falou, é uma escola de vida fantástica. Você que tem filho pequeno, artes marciais não é esse negócio de pancadaria não, tá? Eu acho que é uma lição de vida. Ensina a criança a ter disciplina, a acatar a autoridade,
que eu acho que hoje em dia está faltando muito, né? Quando a gente era pequeno, pô, eu me lembro quando que era guri, se passasse um mais velho e me chamasse a atenção, mesmo que eu não estivesse fazendo nada muito errado, eu baixava a cabeça e ficava quieto. Hoje em dia, se tu fizer isso, é capaz dos moleques te bater, né? Mas isso aí é mudança de comportamento da sociedade, que as artes marciais ensinam isso, né? Tanto é que os colegas da gente lá, um foi para medicina, nós dois somos para medicina, daí tem gente que fez engenharia, arquitetura, odontologia. O Silvano. Então, assim, advogado, tem gente da área da justiça, tem promotor, tem juiz. Então, é uma coisa assim que muita gente, ao contrário do que a gente imaginava antes, muita gente acabou fazendo faculdade e continuou no karatê. Quer dizer, eu digo karatê porque é uma das artes que a gente... Não, e como o nosso programa é saúde, traduzindo o que tu está dizendo, é muito saudável. É saudável, faz bem. Mas vamos entrar propriamente no aspecto médico, né? Isso é curiosidade. Planejamento familiar, Thiago. Pois é, buscando no karatê, né, eu acho que o início desse processo todo, eu sempre procuro fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. E a questão do planejamento familiar, eu acho que ela é basilar, né? A grande questão do planejamento familiar é dar a possibilidade das pessoas, eu gosto de grifar essas palavras, de forma livre e consciente, Miguel e Ana, poderem escolher quantos filhos vão ter. Tiago, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença de controle de natalidade e planejamento familiar? Excelente, Ana. A grande diferença é que no planejamento familiar, o princípio da autonomia, ou seja, da pessoa e do marido, da mulher, do casal poderem escolher, ele é prioritário. Então as pessoas escolhem quantos filhos vão ter. No controle de natalidade, não. No controle de natalidade, normalmente são povos mais fechados nesse aspecto, ou até por necessidade, né, alguns países, em que o Estado determina quantos filhos as pessoas vão ter. Então, essa é a grande diferença. No controle de natalidade, o Estado determina quantos filhos as pessoas vão ter. Tipo a China, assim, por exemplo. Tipo a China, né? É uma outra cultura, a gente não entende muito bem muitas vezes aqui, mas também, além de ser uma cultura, é uma necessidade pelas dimensões do país e pela explosão demográfica que teve. E a gente não consegue, como ocidental, entender muitas vezes isso. Mas isso é o controle de natalidade. E o planejamento familiar, que inclusive é regulado por uma lei federal, a 9.127 de 96, ele faz com que os casais possam escolher de forma livre e consciente. Então, o que o Estado correto deve fazer? O Estado deve oferecer os métodos e os seus efeitos colaterais, os seus efeitos positivos, para que as pessoas de forma livre e consciente possam escolher. Quer dizer, o que vocês tentam passar para a população, na verdade, é a educação. Né? Porque o pessoal diz assim, mas qual é a diferença? Então, não vejo muita diferença. Tem muita gente que não sabe que ele pode planejar. Né? Ele acha que a vida sexual, muitas vezes, é só o que ele tem. Né? Tem gente que diz, o cara não tem televisão. Mas não é porque hoje em dia todo mundo tem televisão. Mas não é porque não tem televisão. Né? Mas a gente cansa de ver, e quem trabalhou em vila, todos nós que passamos pela área médica, a gente acaba fazendo um trabalho social que vai trabalhar em vila, vai trabalhar em lugares onde o poder aquisitivo é muito baixo. Né? A falta de educação e a falta de orientação, ela faz com que a pessoa, na verdade, não consiga fazer um planejamento. Eu acho que o mais importante, né, Thiago, é justamente essa possibilidade, assim, não só de oferecer os meios, né, mas também de fazer com que a pessoa entenda como é que ela pode fazer. Quer dizer, tem muita gente, a Ana estava comentando agora há pouco, numa pessoa que tinha quanto, Ana? 8 filhos. Uma prima de uma conhecida minha, ela tem 8 filhos, 7 meninos e uma menina. Acabou de ganhar trigêmeos. 3 meninos, ou seja, ela ficou com 10 meninos e uma menina. E é uma pessoa sem muita condição, então... É muito complicado, né? É exatamente isso, Miguel. A primeira coisa, quando se fala em planejamento familiar, é dar a informação para as pessoas, a educação para as pessoas.
Tanto que nesse projeto todo que foi desenvolvido, que a gente certamente vai esmiuçar ao longo dessa nossa conversa, ele começa fazendo um diagnóstico. Acho que isso é fundamental, né? Tanto quanto se atende o paciente individualmente, quanto a coletividade. Qual é o diagnóstico? Porto Alegre tem regiões, exemplo, Restinga, que tem uma taxa de natalidade que é o dobro da média da cidade. Porto Alegre cresce a 1,2% ao ano e a Restinga tem uma taxa de natalidade de 2,4% ao ano. Isso é maior do que qualquer capital, era maior do que qualquer capital no Nordeste. Maior do que no Nordeste? Maior do que no Nordeste. Então, aquela história de que no Brasil existem diversos Brasis, realmente em Porto Alegre nós temos diversas Porto Alegres. Para dar outro dado, das grávidas da Restinga, 1/3 delas, 1 em cada 3, eram adolescentes. Eram adolescentes até 18 anos. Então, elas acabavam engravidando a primeira vez antes dos 14 anos, a segunda antes dos 17 e com 19, 3 filhos. E isso gerava um ciclo de pobreza em que ela acabava tendo o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Aí o filho, infelizmente, às vezes acaba sendo a porta de entrada para alguns sistemas de assistência que existem por aí, né? Inclusive governamentais, e acaba, de certa forma, até, de algum modo, a gente se incentivando a ter muitos filhos, né? Então, esse ciclo de pobreza é que o planejamento familiar tem o objetivo de romper. Ou seja, a gente observa que as famílias acabam se tendo uma repetição, ou seja, a mãe que teve filho adolescente, ela tem uma grande chance da sua filha mesmo ser uma grávida adolescente. E gravidez na adolescência não é normal. Isso a gente tem que deixar claro para o público que nos ouve. A grávida adolescente, ela tem um risco de mortalidade 3 vezes maior do que se ela mesmo não for grávida adolescente. O seu filho tem um risco de morrer 2 vezes maior em função da prematuridade. Grávida adolescente acaba tendo mais risco de ser prematuro. E isso, via de regra, envolve o abandono na escola, o que é mais grave. Então, nós já partimos, Miguel, de uma situação em que ela não tem informação e aí ela acaba não conseguindo completar os estudos. A gente já vai para uma coisa um pouquinho mais grave, né? Que é aquilo que eu tinha falado, né, quando a gente estava conversando antes, que é a relação do planejamento com a vida cotidiana, né? Quer dizer, ela larga a escola, com certeza ela não planejou isso, né, Tiago? Essa grávida com 13, 14 anos, ela não planejou, né? Isso, na grande maioria, é gravidez indesejada, né? Que já é outro problema. Né? Olha só, eu trouxe esse gráfico até para mostrar. Então, assim, ó, esse foi um gráfico feito pela Secretaria da Educação no ano de 2004, antes de nós iniciarmos esse projeto, que teve oferecendo todos os métodos, mas também oferecendo uma inovação, que é os implantes, que a gente vai comentar também. Então, dos 7 aos 14 anos, ali, ó, 96,8% das meninas estão na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixa para 20,8%. E elas deixam a escola porque elas engravidam. 1 de cada 3 gestantes da Restinga é adolescente. E ali embaixo... Idade de 14 anos. 14 anos, 12 anos. Eu, infelizmente, há 2 meses atrás, iniciei um pré-natal de uma menina de 11. Uma criança de 11. Que ela veio à consulta trazendo uma bonequinha, ela veio embalando a bonequinha, né? Pô, mas o aparelho reprodutor nem está completamente formado. Não está o corpo nada formado, nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos estar frente a uma gravidez de alto risco, elas por definição, menores de 18 e maiores de 40 são gestações de alto risco, né? Pelas suas repercussões e isso vai aumentar o índice de complicações, vai ser uma gravidez, falando em custos, a gente precisa falar, quando fala de saúde pública, em custo, vai ser um custo extremamente alto,
um custo médico alto, um custo social maior ainda, né? E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter muitas situações que vão levar ao desespero essas jovens e vão levá-las à tentativa de aborto. Então... Que aí corre mais risco de vida ainda, né? Agulha de tricô, Ana e Miguel, não é coisa do século passado, do interior do Rio Grande do Sul. Isso, infelizmente, o desespero às vezes é tão grande que leva a mulher, mesmo em um centro maior como Porto Alegre, às vezes a fazer isso. Que horror! Bom, eu cansei de ver isso na época que eu fazia a faculdade e residência na Santa Casa. Ela pode perfurar um monte de coisa que não são pacientes que vão parar na UTI, são pacientes que vão ter complicação. É como o Tiago falou, o gasto público depois, Ana, são pacientes que às vezes ficam um mês internadas, sendo que metade desse tempo dentro de uma UTI. É um custo, afora pessoas que de repente, assim, meninas que fazem uma tentativa dessa, muitas vezes não vão poder engravidar de novo. Às vezes vão para esterectomia, né? Muitas vezes a retirada do útero. Exato. Né? Faz uma infecção generalizada e vai para a retirada do útero. Nós vamos fazer uma pausa, Tiago. Já voltamos, que o assunto acho que é de interesse para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos, como é que a pessoa se orienta para isso aí. Já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora